Oi pessoal, tudo bom? Quero fazer um breve comentário sobre o filme O Rei Leão que eu assisti ontem, né, que é um desenho já antigo, mas que está agora numa nova animação, né, numa nova versão. E eu acho que ele traz muitas lições para nós, lições filosóficas, lições psicanalíticas, de visão de vida, porque ele carrega a ideia da jornada do herói que está intrínseca em muitas histórias do Walt Disney, filmes, em muitos mitos, enfim, muita coisa. E que se reflete em nossa vida. Nós temos dentro de nós um herói, um vilão, e somos levados a um tipo de jornada do herói. Antes de comentar o filme, houve um antropólogo do século XX chamado Joseph Campbell. E ele estudou muito a mitologia dos povos, semelhante a Jung, que também estudou os mitos, que foi o psicanalista, o discípulo de Freud e fundador da psicologia analítica. Então, Joseph Campbell, ele identificou um mito comum, uma jornada, um caminho comum nesses mitos, que ele chamou de monomito. Até ele escreveu um livro sobre isso. Quem tiver interesse, procure esse livro para compreender mais. Então ele fala sobre o monomito, que é um mito único que existe nesses mitos, que ele vai chamar de jornada do herói. E o que consiste essa jornada do herói? É, é um determinado momento em que a vida, o Deus, conforme a sua crença, você sente dentro de você um convite a entrar numa aventura, um convite para entrar num determinado caminho, numa jornada. E vai haver, nesse chamado à aventura, pode ser uma crise, pode ser alguma situação na vida que vai te despertar para entrar em algo. Só que isso não diz exatamente a fazer algo, mas a ser algo. Fala de algo mais interno. Não exatamente, eu vou abrir uma empresa ou eu vou casar. Não fala de um convite a uma mudança interna. Obviamente que isso pode ter um fazer dentro disso, mas essencialmente ele fala do ser, da mudança de um ser, da forma de olhar, da forma de ver a vida, da forma de caminhar. Então, durante esse convite, que pode vir, como eu disse, talvez uma crise, doença, ou um despertar, ou alguma coisa, um incômodo dentro de si, no princípio vai haver uma recusa. Será que eu posso? Ou eu não consigo? Eu não sei? Como eu disse, essa jornada ela está dentro de vários mitos. Se você olhar a mitologia, o mito de Moisés, por exemplo, ele se encaixa muito bem nisso, onde ele vê a sarça ardente e aquele convite para retornar ao Egito, e ele começa a dizer, eu não sei falar, eu não sei como é que eu posso ir. Então vai haver, nesse princípio, uma recusa. Às vezes de forma inconsciente ou de forma consciente, você pode falar mesmo, ou não, ou mesmo você vai recusar de alguma forma, que na psicanálise a gente vai chamar de pulsão de morte, né? Aquele desejo de permanecer naquele lugar de conforto. Então, esse convite da aventura é para sair do lugar de conforto, daquela vida cotidiana que você tinha, daquele olhar comum, daquele lugar de tranquilidade ali que você estava. Então você está naquele mundo. E esse convite fala para você entrar num outro mundo desconhecido, num mundo mais profundo, como Alice no País das Maravilhas. É um convite para você entrar na toca do coelho e descobrir um mundo novo e enfrentar algo novo. Como ali Alice entra naquela toca e enfrenta a rainha,
como Moisés que volta para o Egito e enfrenta Faraó. Então é um convite para enfrentar algo na sua vida. Um medo, um passado, um vilão, uma sombra, alguma coisa que está lá assombrando. Enfim, então vai haver, a princípio, essa recusa. E depois dessa recusa, vai haver um encontro com o mentor. Pode ser uma pessoa, pode ser um terapeuta, pode ser uma palavra que você ouviu. Enfim, esse mentor pode ter várias situações, várias imagens, mas está relacionado a algo ou alguém que já passou por esse caminho e que diz: vai, continua, passa desse caminho do mundo conhecido, do mundo comum onde você está, do mundo, da zona de conforto, e entra no mundo desconhecido para enfrentar isso que você tem que enfrentar. Então você passa esse limiar, essa fronteira, e vai encontrar aliados, vai encontrar inimigos, enfim, vai encontrar aqueles que vão dizer: vai, é por aí mesmo. Ou vai encontrar aqueles que vão dizer: não tem nada a ver isso, volta. Então vai ter várias vozes ali. E você vai chegar na caverna escura, que é um caminho ali onde você vai ter um encontro com você mesmo. Vai ter um tipo de solidão, um tipo de visão dentro de si, interior, um encontro consigo. Até você chegar próximo da batalha final, digamos assim. Da grande provação, onde você vai encontrar e vai ter que enfrentar aquele medo, aquela sombra, aquilo que está dentro de você. Ou seja, você mesmo. Aqui a gente pode ter o exemplo de Jesus, por exemplo. Jesus é o modelo dessa jornada do herói também. Então, essa caverna escura pode ser o momento em que Jesus está no Getsemane, ali, próximo da grande provação, da cruz. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele tem um encontro um pouco com aquela angústia, com aquela ansiedade, mas diz: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, numa visão psicanalítica também, essa voz interior, a gente pode chamar de self, que é a nossa voz interior, o pai interior, aquele eu maior interior, aquela consciência maior, aquele Deus interno que vai nos dizer: vai, continua. E nisso eu vou entrar daí no Rei Leão. Mas enfim, como Jesus, ele vai para a cruz, para a grande provação, de enfrentar aquilo que tem que ser cumprido. E, em determinado momento, vai parecer que está morto. Como Jesus morreu, foi para o sepulcro, e parece que tudo acabou. E de repente ele ressurge, renasce com uma nova vida, um novo ser, um novo modo de ser e de viver, uma nova transformação, e volta para o seu mundo comum, para o seu mundo cotidiano. E isso se vai ver em vários filmes, onde tem aquela batalha final, onde o mocinho, o herói, parece que morreu, mas de repente ele renasce, ele ressurge, vence aquele vilão e volta para o seu mundo com outro olhar, uma nova forma de ser. Você vai ver nos videogames também, antes de passar de fase, vai ter que enfrentar aquele vilão para você passar para outra etapa. Então o Rei Leão, ele vai passar por tudo isso. Né? Ele nasce, ele é um príncipe, e quando ele é criança, o pai dele morre, Mufasa morre, o tio dele o mata, e ele é tomado por uma culpa. O tio dele diz para ele fugir, ele vai, foge, encontra o Timão, o Pumba, faz ali uma amizade. Tem o lema, né, do esquecimento, de esquecer o passado e fazer somente aquilo que quer, Hakuna Matata, né, de fazer somente aquilo que quer. Enfim, está numa zona de conforto,
uma zona de tranquilidade ali. E está vivendo a sua vida. E de repente, aquela amiga dele volta e diz que o tio dele tomou o reino e tudo está indo mal. E que ele precisa voltar. Ou seja, a vida ali está convidando ele a entrar na jornada do herói, no convite à aventura, no convite à sua origem, à sua identidade. E então isso vai remeter a várias outras histórias, como Moisés, como eu disse, na Bíblia, como José também, que é tirado dos seus irmãos e depois volta. Então fala também disso, fala de um retorno a si, um retorno à sua origem, à sua identidade, a vencer o passado. Então Simba, ele encontra ali, depois desse encontro com a amiga dele, desse convite, ele vai pela floresta e diz: não, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, aquele período da recusa. Ele encontra o mentor, o macaco, e que pergunta para ele: quem é você? E ele fica naquela crise. E ele fala do pai dele, e ele vai, é levado num riacho, e ele vê a sua imagem ali, onde o macaco diz: o seu pai está aí. E ele ouve a voz do pai. E aquela voz do pai o encoraja a dizer: vai, mostra para ele quem ele é. E o macaco de volta faz aquela pergunta: quem é você? E ele fala: eu sou Simba, é o filho do Mufasa, o rei. Ele encontra ali a sua identidade, aceita quem ele é, a sua vocação, o seu chamado, a aventura, a mudança, e vai e volta para enfrentar o seu passado, para enfrentar o seu tio, para enfrentar a situação que lhe assombrava, a culpa da morte do pai, e tomar aquilo que é seu, do seu reino. Ele sai da zona de conforto, daqueles amigos, e vai. Mas ele encontra os aliados, que são o Timão, Pumba, e aqueles que estão junto com ele. E ele vai e assume aquilo e vence. Remove a culpa de si. E nisso também eu penso que, de certa forma, permanecer nesse conforto, nesse mundo cotidiano, sem aceitar esses convites da vida, que são vários que acontecem ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, é um tipo de fuga. Ou seja, eu não quero tocar naquilo que está lá, que na psicanálise a gente vai chamar de sombra. Jung vai denominar sombra. A gente não quer tocar naquilo, então a gente decide ficar naquela zona de conforto e não aceitar. Mas esse não aceitar vai dizer respeito a uma pulsão de morte, que na psicanálise também essa faz ligação com a mitologia, com o deus Thanatos, o grego, que é o deus da morte, que é aquela força destrutiva que faz com que você não avance, que você fique onde você está. A vida tem uma pulsão de vida que impele você a avançar, a crescer, como no momento do nascimento, que é aquela força que te impele a sair do ventre, mas tem aquela força que te impele a resistir isso, a permanecer no lugar que está, a não correr o risco. Então fica esse conflito. E quando você resiste à pulsão de vida que diz vai para o crescimento, para o amadurecimento, essa energia que é liberada, ela vai, de certa forma, provocar algum tipo de sintoma. Ela vai ser deslocada, ela vai ser condensada e deslocada para alguma outra região, para alguma outra parte, o que pode provocar então sintomas de várias formas. Pode ser uma dor, pode ser qualquer coisa, pode ser uma ansiedade, pode ser um momento de tristeza, um momento de angústia, pode ser uma dor, pode ser uma alergia.
enfim, pode ser várias coisas. Mas essa, falando da pulsão de vida e pulsão de morte, são duas coisas que precisam existir em nós, que nos fazem caminhar. Mas enfim, quando há essa resistência, há um sofrimento e o ciclo vai sempre se repetir. Se Simba não aceitasse ali, ele ia continuar a sua vida, mas ia aquilo continuar dentro dele. E a vida ia continuar convocando ele a retornar. Bom, então acredito que em suma essa jornada do herói fala de identidade, fala de assumir uma identidade, de um retorno para dentro de si, para encontrar-se, para vencer alguns vilões e sombras e passado e culpa que estão dentro de nós, para que a gente avance e cresça e amadureça. Então, bom, é isso que eu queria comentar sobre o Rei Leão. E, bom, espero que cada um acrescente isso na sua própria vida, na sua própria experiência e vivência pessoal. Bom, até mais então, até o próximo vídeo.